Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus. A IGAD IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra. Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E neste domingo, neste dia 6 de junho de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra abençoada, exortadora à nossa amada igreja. Irmãos, vamos olhar única e exclusivamente para o Senhor Jesus. Conforme nós já vimos, já cansamos de ver em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas, inclusive, uma grande parte que se diz cristã, que está olhando, invejando, cobiçando o ímpio, a prosperidade do ímpio, a prosperidade do iníquo, e até mesmo é errado o cristão invejar ou cobiçar qualquer coisa, porque o nosso sentimento tem que ser de amor, conforme está escrito na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, e o servo de Deus não tem que invejar. Por quê? Porque a inveja é algo satânico, é algo demoníaco. O servo de Deus não tem que cobiçar, porque a cobiça é algo satânica, é algo demoníaco que não tem nada a ver com amor. Quem ama não inveja, quem ama não cobiça, e se por acaso algum servo de Deus, alguma pessoa que se diz cristã, não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e está com esse sentimento no coração, ora e peça a Deus, porque o nosso Deus, Ele liberta, Ele livra esses e de todos os males. Portanto, irmãos, o servo de Deus, ele não tem que cobiçar nada, e ninguém deve olhar para a prosperidade do ímpio, pois o ímpio é aquele que é contrário a Deus e a sua lei, aquele que não tem fé, que tem desprezo pela religião, é um herege, um incrédulo, aquele que ofende os pais, a moral, a justiça, aquele que é contrário a Deus e a sua lei. E o iníquo é algo ou alguém que tem comportamento contrário à moral, à religião, à justiça, à igualdade, mal, injusto, perverso, está relacionado ao cinismo e à falta de caráter. Pessoa sem caráter, que age com maldade, injustiça, perversidade. Aí está a definição do ímpio e do iníquo. E ninguém tem que cobiçar a prosperidade de ninguém, ninguém tem de olhar para a prosperidade do ímpio, do iníquo, porque Deus diz que se não se converterem, terão a sua memória apagada da face da terra. Tanto que ele diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas se o ímpio não se converter, se a pessoa que pratica o mal, que pratica a iniquidade, se ela não voltar aos caminhos do Senhor, a sua memória será apagada da terra. Vamos ver o que diz no Salmo 34, versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Portanto, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. E vamos ver o que está escrito também no Salmo 37,
dos versículos 7 ao 10. Descansa no Senhor e espera nele. Não se indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Portanto, deixa a ira e abandona o furor. Não se indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Portanto, olha só o que acontecerá com a pessoa que pratica o mal, o ímpio. Nós temos que olhar para Jesus, nós não temos que olhar para o ímpio, e hoje nós vamos ver também o que aconteceu com Babilônia, que era uma cidade profana, que era uma cidade ímpia, que não tinha o temor de Deus. Deus exortou a Nabucodonosor. Deus exorta toda a humanidade, não é Deus que destrói, não. É o diabo que entra na presença de Deus, reivindicando o direito de tocar naquela cidade, naquela pessoa, naquela casa, naquela família, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 5b. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E Deus, por não poder negar a sua palavra, pois a palavra de Deus é o Senhor Jesus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Deus, ele dará autorização ao diabo para tocar naquela vida, naquela casa, naquela família, naquela nação. Por quê? Porque em Jeremias capítulo 1, versículo 12 está escrito: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E Deus não pode negar a ele mesmo, pois a palavra revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, conforme nós já vimos em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Agora vamos ver o que aconteceu com Babilônia. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão, como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz, o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá, e embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias o profeta a Seraías, filho de Nelias, filho de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4º do seu reinado, e Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, todas as palavras. Estas palavras estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías:
Em tu, chegando a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que o havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, achando tu de ler este livro, o atarás em uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de fazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. E não é Deus que faz o mal, mas o diabo, irmãos. O diabo, ele não é amigo de ninguém. Se ele dá, ele ajuda às vezes alguém a prosperar, ele tem intenção de lá na frente destruir aquela vida, destruir a descendência daquela família, daquela pessoa. O diabo, a função do diabo aqui neste mundo, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Aí Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Nós temos que apegar ao nosso Deus, entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele na certeza de que o mais ele fará, o que tudo ele fará, conforme está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas o entregar o caminho a Deus é buscar na palavra de Deus a direção para todas as áreas, campos e setores das nossas vidas. Uma boa tarde, um bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a nossa amada igreja. Tenhamos o restante de domingo, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.